É a quarta palestra que faço, ainda faltam mais algumas. É um privilégio para mim trocar energia com vocês, encontrar tantos meninos de sábado em toda parte. Não por acaso, José Grosso um dia disse: somos todos meninos, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. E nos identificamos completamente com isso, porque não importa o que tenhamos feito em outra vida, esta que é a mais importante do nosso destino, porque a noção da espiritualidade está conosco e nós precisamos transformar a nossa vida. Lembrando que estar na Terra é apenas um estágio que pode durar 100 anos, mas é um estágio. E que um dia prestaremos conta, sem dúvida nenhuma, de tudo que tivermos feito, pensado, sentido. E por isso nosso bate-papo é sobre vibrações. Estamos mergulhados nelas, trocamos vibrações com todos que gostam de nós e que não gostam de nós. E é por isso que a vida está tão complicada, porque as pessoas estão sob uma energia difícil. Eu sempre conto que quando a pandemia começou, eu disse à minha filha: vamos sair disso muito melhores. E ela, 25 anos mais nova que eu e muito mais sábia, psicóloga, disse: mãe, não vai ficar melhor, vai piorar. E eu achando que nós todos íamos virar espíritos de luz, mas não viramos. As famílias se reuniram isoladas, a mãe descobriu que o filho não era gênio na escola, o marido e a mulher descobriram que já não se gostavam tanto, pais e filhos começaram a desrespeitar uns aos outros, idosos foram convidados a ficar quietos. Eu conheci idoso que se trancava no banheiro durante a pandemia, abria o computador e, escondido, fazia terapia, porque os filhos diziam: na sua idade isso é uma bobagem. Então, ficou complicado. E nós sobrevivemos, eu perdi amigos queridíssimos pelo Covid, pessoas que eram muito melhores do que eu, faziam muito mais caridade do que eu, e, no entanto, partiram. E eu me lembro sempre do Chico Xavier, que o Chico teve tantas dificuldades de saúde sempre, e ele dizia: bem que vocês podiam me levar para o mundo espiritual. E um dia André Luiz disse a ele: por enquanto, a sua presença aqui deste lado é perfeitamente dispensável. Você tem que ficar aí. E ele, quando saía do corpo durante as madrugadas, certamente para trabalhar espiritualmente, quando ele voltava para o quarto, ele olhava para aquele corpo doente, envelhecido, e dizia para Emmanuel: será que dá para eu ficar aqui? Será que eu preciso voltar para esse corpo? E Emmanuel, vocês sabem como era, não admitia réplica. E quando ele despertava, estava de novo no corpo. Chico tinha tamanho respeito pelo mundo espiritual que um dia precisou fazer uma reforma no quarto dele, ia dormir no quarto do lado e colocou um bilhete na porta do seu quarto: amigos espirituais, estou no quarto ao lado. Isso é ter certeza absoluta do respeito que ele devia aos seus mentores espirituais. E foi uma pessoa que sofreu desde o início. Quando o órfão foi colocado na mão da madrinha, que era extremamente obsediada e o maltratou muito. Ela tinha um filho horroroso. Ele fazia xixi no pinico, e enquanto o Chico dormia na outra cama, ele jogava o próprio xixi no colchão do Chico, para que a mãe pensasse que o Chico é que tinha feito xixi no colchão. E havia surra. Era surra por tudo e por nada. Ela fazia questão de esquecer que ele precisava comer. Para quê o Chico comer? E ele chorava, porque ele lembrava que a mãe tinha dito: eu vou estar sempre com você, apesar de não estar mais no corpo. E ele chamava por ela: onde a senhora está, minha mãe? Que eu estou aqui, meus irmãos separados de mim,
cada um foi para um canto, e ela dizia: eu vou providenciar um anjo para cuidar de você e dos seus irmãos. E o pai de Chico conhece Dona Cidália, a sua segunda mãe. E ela colocou, imagine, isso na década de 20. Ela colocou como condição, casando com ele, que ele reunisse de novo todos os filhos. Hoje é difícil encontrar uma mulher como a Dona Cidália. Reúna seus filhos novamente sob o seu teto e então eu me caso com o senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Certa feita, ele chegou chorando da escola, nervoso, porque os meninos diziam que ele era louco, porque ele via quem já tinha morrido. E ela, Dona Cidália, estava lavando roupa no tanque. E ele disse para ela: a senhora acha que eu sou louco? De jeito nenhum, meu filho. Eu tenho certeza que você não mente e não é louco. E ele desabou em choro, dizendo: a senhora sabe como eu sei que a senhora me ama e ama os meus irmãos? Enquanto a senhora está nesse tanque, cada peça de roupa que a senhora pega para lavar é um espírito de luz que se aproxima do tanque. Um tem a cor amarela, o outro tem a cor verde, o outro tem a cor rosa. Todos eles em volta do tanque, abençoando as roupas nossas que a senhora lava. E quando eu lembro dessa história, eu lembro do monte de gente que em 52 anos de trabalho na doutrina, desde os meus 15 anos, eu vi chegar à casa espírita dizendo: eu sou muito especial. Eu psicografo nas paredes. Eu não aceito menos do que todo o trabalho que puder me fazer aparecer. E ali estava a Dona Cidália lavando roupa no tanque, e mais abençoada do que muitos de nós. Essa que é a verdade. E quando nós estamos com dificuldade, sempre queremos as bênçãos. Quando as bênçãos vêm, muitas vezes esquecemos de agradecer. Ano passado, no Maranhão, eu, Raul Teixeira e Moab José, o amigo que mora no Maranhão e que nos recepcionou, subimos num palco, a plateia superlotada em São Luís do Maranhão, e foi muito engraçado. Eu ainda estava usando bengala. Raul, depois do AVC de 12 anos atrás, com o braço paralisado e a perna claudicando, e o Moab tinha tido 2 AVCs. Quando nós 3 subimos no palco, a plateia começou a rir. E eu peguei o microfone, mais desinibida, falei: eu sei porque que vocês estão rindo. Vocês estão olhando para nós 3 e pensando: meu Deus, foi isso que sobrou do espiritismo. E detalhe, esse ano, em agosto próximo, vamos nos encontrar de novo no Maranhão, porque Raul Teixeira disse para mim: mas eu tenho um sonho, fazer palestra nas pequenas cidades do Maranhão, onde nunca nenhum orador espírita foi. Você faria comigo? Imagine se eu não topei. No 2º dia de agosto, vamos juntos passar 20 dias viajando pelo interior do Maranhão para fazer palestra. E detalhe, fui eu, boquirrota, fui falar na Paraíba para o Neto, presidente da federação de lá. Nossa, Neto, em agosto do ano que vem, que é esse ano, eu e Raul Teixeira vamos fazer uma excursão pelo Maranhão. E vocês não vão fazer na Paraíba? Aí eu falei: não pensamos nisso. Pronto, já deu confusão. Então eu pensei, e até comentei: Raul, eu te amo, mas eu tenho uma notícia para você. Se a gente começar a fazer excursão pela cidade do interior do Brasil, meu filho, a gente vai chegar aos 100 anos. Você desse jeito, eu também, mas alguma coisa vai acontecer. E hoje, quando eu cheguei aqui e encontrei o João, eu falei: meu Deus, a gente já está quase podendo desencarnar. Porque são esses meninos em toda parte que vão nos substituir. Porque da minha idade para cima já foi todo mundo. Em Natal, ano passado, o presidente da federação, gente, um teatro imenso
emprestado para os espíritas pelo dono das lojas Riachuelo. Ele não é espírita, mas a secretária dele é. E ele emprestou o teatro. E foi muito interessante porque quando eu e Sandra Borba, que mora lá em Natal, fomos chamadas ao palco. Era o Rossando Kingsley, o Haroldo Dutra, chegou a nossa vez. Nós duas de mão dada, e aí o presidente da federação disse: eu chamo agora, para a vibração amorosa de vocês, as duas últimas grandes damas da doutrina espírita, Maíse Braga e Sandra Borba. Entramos as duas. O público ficou louco, aplaudindo. Quando nós sentamos na poltrona, eu falei: gente, por que nós somos as últimas grandes damas? Porque já morreu todo mundo. De nós para cima já foi todo mundo embora. Só tem da gente para baixo, né? E é claro, a gente tem ainda aquela coisa do antigamente, de tentar aceitar todos os convites, de não fazer exigências. E, infelizmente, hoje, sou sincera com vocês, há muitos oradores que fazem exigências. Eu quero hotel 5 estrelas, com todo respeito, mas é verdade. Eu quero saber quais os restaurantes onde vocês vão me levar. Eu fui aos Estados Unidos há anos atrás, e no meu último dia lá, depois de 20 dias de palestra, os organizadores me disseram: mas a senhora nunca entrou num shopping? Eu falei: ué, eu sei muito bem o que é um shopping. Eu moro em Brasília há 60 anos. Mas aqui, o orador desce do avião, ele já quer ir para o shopping. A pessoa esquece que ela está ali para trabalhar, para fazer palestra, sabe? Para divulgar a doutrina espírita. Por isso, os espíritos amigos, seu Eurípides Barçanufo, na verdade, um dia, quando eu tinha 18 anos, e comecei a fazer palestra no sábado à noite na comunhão, me disse: vamos falar da vida, porque a vida vai ficar tão difícil que não vai adiantar falar do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, do céu e inferno, se você não chegar às pessoas e disser: doutrina espírita vai te ajudar a viver melhor. E o Chico sabia tanto disso que dedicou toda a sua existência a exemplificar isso. Viver melhor, acreditando, mais que acreditando, sabendo que existe vida além da morte e que um dia nos perguntarão se nós fizemos os outros felizes, mas também nos perguntarão se nós fomos felizes. Na época da minha avó espírita, na década de 30 do século passado, quando o cara era sofredor, a pessoa dizia: que inveja, você sofrendo desse jeito. Espiritismo é isso, é sofrimento, é morte. Não. Olha, eu sou tão velha no espiritismo que os bancos dos salões eram de madeira dura, que era para não deixar ninguém dormir. Tá? Quando começou a aparecer centro espírita com um pouquinho de conforto, o pessoal mais velho, antigo, que absurdo! Fulano, presidente do centro tal, está obsediado, porque ele botou poltronas confortáveis. Na comunhão, um dia não teve jeito. Seu Mário trocou aquele salão imenso, trocou os bancos. Adivinha para onde foram os bancos duros? Para a mocidade. E adivinha onde nós estávamos? Na mocidade. Então ninguém dormia mesmo, porque o troço era duro para você sentar. Mas ali a gente pensava muita coisa e muita gente mudou a própria vida. A maioria dos meus amigos de mocidade já desencarnou. Eram mais moços do que eu e já partiram. Então, a gente sabe, enquanto a tarefa não está acabada, permanecemos. Uma vez, um homem foi procurar Chico Xavier e mostrou a ele o braço. Ele tinha o braço completamente deformado, só o braço direito. Havia pedaços de carne que se destacavam do braço, formando no braço inteiro uma imagem horrível. A impressão é que havia um chicote amarrado
apertado naquele braço. E quando o moço se afastou, Chico disse: ele foi um senhor de escravos no Brasil, dono de muitas terras. Com este braço, em outra vida, ele matava a chicotadas os seus escravos favoritos. O que é pior, eram os escravos mais fortes, que ele chicoteava até matar. Nesta vida, ele traz magnetizado no braço a imagem de um chicote amarrado. E aquilo causava nele um tremendo complexo, porque não havia manga de camisa que escondesse. Mas ali estava a marca. Uma outra vez, um rapaz jovem, com câncer no pulmão, já desenganado, e quando o rapaz afastou-se, o Chico contou. Ele foi um senhor de terras, tinha terras infinitas, mas foi extremamente cruel. Fazia questão, ele mesmo, de chicotear os escravos e as escravas e as crianças também. E aí o pessoal em volta: Chico, e agora? Ele já está sentindo os primeiros efeitos de um câncer de pulmão que o levará de volta ao mundo espiritual. Chico, coitado, ele só tem 28 anos. O Chico, é verdade. Mas quem ele vai encontrar hoje na rua que o chicoteie? Ninguém. Mas um câncer no pulmão vai fazer o mesmo trabalho dos chicotes. Então, meus amigos, quando a gente fala de ter uma vibração positiva, a vibração positiva é saber que aquilo que nós podemos modificar, modifiquemos. É nosso dever modificar. Mas aquilo que for mais forte do que nossa intenção de mudar, se acontecer, é porque vem do passado, para que nós possamos resgatar. Quando Jesus curou Lázaro, mais do que curou, ressuscitou Lázaro, trouxe-o de volta à vida, ele criou um problemão, porque depois que ele foi crucificado, as pessoas procuravam por Lázaro, para matar Lázaro, porque Lázaro era a prova viva do poder de Jesus. Não, eu vi esse Lázaro morto, e Jesus o trouxe de volta. Então queriam matar Lázaro, porque era a maneira de fingir que Jesus nunca havia trazido Lázaro de volta para o corpo. E havia um acordo de Jesus com Lázaro, antes mesmo de Lázaro vir à terra. Ele desencarnaria, entre aspas, ficaria ligado ao corpo durante os 3 dias e depois, chamado à vida, o espírito voltaria para o corpo e Lázaro seguiria. O que é extraordinário no Cristo é que se um de nós aqui tivesse trazido Lázaro de volta da morte, com certeza diríamos: agora gruda em mim, agora fica comigo, não respira sem eu autorizar. Mas Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que coisa extraordinária! Desatai-o e deixai-o ir, para viver o próprio destino. E os espíritos dizem que depois, obviamente, Lázaro ficou doente e morreu. Mas ali estava a prova do poder extraordinário da alma mais perfeita que já viveu na Terra, Jesus. E na nossa hora da dor, da dificuldade, da luta, nós nos esquecemos disso. Esquecemos de que Ele é o amigo de todas as horas, o amigo incondicional das nossas almas. E temos que dizer: Senhor, me ajude. Senhor, me fortalece. Senhor, como dizia Chico Xavier, quando acordava: só mais esse dia. Só mais esse dia. E ele viveu 92 anos. Seu Erasmo Cravo foi um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília, há muitos anos atrás. Ele era filho caçula de Maria Modesto, uma mulher magnífica, pioneira da doutrina espírita.
Ela fundou o Sanatório Espírita de Uberaba, a Casa das Meninas de Uberaba, já com câncer nos 2 pulmões. Ela morreu em 1964. Ela recebia Dr. Bezerra de Menezes, seu Eurípides Bassanufo. Não importava, ela estava morrendo fisicamente, mas ela recebia essas almas maravilhosas. Ela era uma unanimidade em Uberaba. Não havia quem não devesse a ela algum favor. Mulher muito rica, casada com um homem incompreensivo, rico, que não colocava uma torneira dentro de casa, porque achava que ela tinha que pegar água do poço. Gente, imagine uma de nós, mulheres aqui presentes, pegando água do poço, com um homem rico, que não botava uma torneira dentro de casa. Era morte na certa. Para o homem, claro, né? Mas, Dona Maria Modesto ali, firme, ela ia buscar água no poço. No dia que o último filho se casou, ela chamou o marido e disse: nosso compromisso está terminado. Gente, que coisa extraordinária. A gente, às vezes, conversa com mulheres que são maltratadas diariamente. E a mulher ainda diz: meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. Não é, não. E a pessoa não se convence. Ela quer ser a vítima, a coitadinha, a do cantinho. E às vezes encontramos homens assim também, né? Mas seu Erasmo era o filho caçula desse casal, amado por Uberaba. Um dia, ele mesmo me contou essa história. Ele acordou, era época da feira do Boi Zebu, em Uberaba. E o Chico era funcionário da Fazenda Modelo. Trabalhava feito um doido durante os dias da exposição do gado. Seu Erasmo pensou, gente de outras cidades, ele pensou, ele era um homem corretíssimo. Ele pensou: eu hoje vou fazer uma bobagem. Hoje eu acordei, eu não quero lembrar das lições que meus pais me deram, principalmente minha mãe. Hoje eu vou fazer uma besteira. Era um jovem ainda, se arrumou, pensou onde ele ia para participar de alguma farra e saiu. E Dona Maria Modesto disse: você vai sair, meu filho? A cidade está cheia de gente. Minha mãe, eu vou ali e já volto. Ele devia ter dito: eu vou ali e não volto. Porque a ideia dele era, naquele dia, fazer uma bobagem. Ele foi, andando pela cidade, a cidade realmente lotada. Quando ele aponta no olho amigos, conhecidos, que ele sabia que eram de farra, ele já foi na direção. Achei com quem eu vou fazer uma bobagem. Nisso, ele escuta uma voz: Erasmo, meu filho. Ele: meu Deus, não pode ser Chico. Não é possível, não pode. Era o Chico. Erasmo, mas foi doutor Bezerra que me fez achar você, meu filho. Por quê, Chico? Você sabe que me deu uma coisa na cabeça, Erasmo? Eu esqueci onde sua mãe mora. Aí, seu Erasmo: meu Deus, mas todo mundo sabe. Quantas vezes, Chico, você já foi na minha casa? Mas hoje, acho que é o cansaço, Erasmo. Não estou conseguindo lembrar. Você me leva até a sua casa? Aquela gente na calçada, na rua. Chico: levo. Pegou Chico pelo braço e foi voltando para casa. Quando chegou, Dona Maria Modesto: Chico, que honra, que alegria, vou botar uma mesa de café. E imediatamente o Chico vira e diz: Erasmo, fica aqui para tomar café com a gente. Como recusar? Ele sentou e nunca mais saiu. Ele já idoso, ele morreu com 95 anos.
teve uma esposa maravilhosa, a dona Clara, que foi a melhor amiga de minha mãe. Minha mãe está com 88 anos e 30 anos depois sente saudade dessa amiga. Ele era um homem, gente, o seu Erasmo. Você podia estar junto numa rodinha falando mal de alguém. Seu Erasmo chegava e dizia assim: mas vocês estão se esquecendo que fulano tem tal qualidade. A gente ficava procurando a qualidade da pessoa. E o seu Erasmo dizia: fulano tem tal qualidade. Era uma pessoa extraordinária. Nunca eu o conheci desde os 11 anos de idade até a morte dele. Eu nunca vi ele fazer qualquer comentário negativo sobre nada nem ninguém. Mas naquele dia, ele ia fazer uma loucura. E a proteção dele era tamanha que Dr. Bezerra providenciou que ele encontrasse o Chico no caminho da loucura. E eu fico pensando quantas vezes, sem que percebamos, na nossa hora de complicação, as forças do bem também nos levam para caminhos novos, que nós nem queremos, mas quando vemos, já estamos neles, caminhando com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais vontade. Precisamos ter certeza disso. Isso é mais que ter fé, é ter certeza absoluta. Sabemos bem, vibrações positivas são maravilhosas, as negativas nos deixam doentes. No dia que os médicos da Terra souberem que estamos mergulhados em energia, as doenças não existirão mais, porque não serão precisos remédios, mas sim equilíbrio, positividade, bons pensamentos, para que possamos superar absolutamente tudo. Uma vez perguntaram ao Chico: Chico, você tem medo de alguma coisa? E o Chico disse: olha, em termos de vibração, eu tenho medo da vibração da inveja. E as pessoas começaram a rir, achando que ele estava brincando. Inveja, Chico? Se vocês vissem a forma, a cor, o cheiro que tem uma vibração de inveja sobre nós, vocês teriam medo também. E hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas mentem para falar de uma vida que elas não têm, desejando que as pessoas as invejem. Mas ele tinha pavor do sentimento de inveja na direção do outro semelhante, que era absolutamente destrutiva. Quando nós estamos em grande sofrimento, nós pedimos que as forças do bem nos apoiem e abençoem, e aí a nossa energia começa a mudar. E quando a nossa vibração muda, nós entramos em sintonia com o que há de positivo nesse planeta. E aí as dificuldades começam a ficar menores. Mas há quem tenha prazer em falar do que não é bom, em pensar no que não é bom, em desejar o que não é bom, não para si, para os outros. E aí você vai se enredando numa situação na qual você não sai. Nossa, fulano está fazendo desobsessão há 1 ano e não melhora. O problema não é a ajuda que nós estamos recebendo, é o que nós não estamos ajudando. Aqueles que querem nos ajudar e sabem que nós precisamos sair dessa situação difícil. Eu estava vendo aqui essa lista de trabalho dessa casa. Todo mundo olhando para cá, enquanto aguardávamos o nosso encontro. Então, não tem como dizer que nós não sabíamos. Que nós não sabíamos que a casa que o nosso coração escolheu tem todas essas possibilidades de tarefa. E, obviamente, existem as dicas que os espíritos dão. E ninguém fique fanático por isso, mas é uma realidade. Se você gosta de ficar no escuro, cuidado. Se você fecha todas as cortinas da sua casa, cuidado. Se você não faz a sua cama de manhã, cuidado. Porque
nós temos que tirar as energias que ficaram durante a noite na nossa cama enquanto nós dormíamos. É muito natural que isso aconteça. Outro dia alguém me disse, Maíse, a minha filha adolescente escutou algum orador dizer que quando tinha a louça suja, os espíritos perturbados apareciam. Agora eu não preciso lavar um copo. Ela já amanhece esfregando tudo, de medo. Não é medo, não. Uma casa que nos aplaude, uma casa que faz perceber o cuidado que nós temos, sem fanatismos. Mas também não é para ficar sem varrer a casa 20 dias. A Maíse falou que é sem fanatismo. Não. Nós criamos a nossa própria situação de conforto. E, infelizmente, para quem tem vibração difícil, conforto, muitas vezes, é ficar num cantinho, sem tomar nenhuma providência, sem fazer absolutamente nada. A gente quer ir ao centro, quer tomar passe, quer que o milagre caia sobre nós. E não é assim que acontece. Nós precisamos atrair a boa energia e sintonizar as coisas boas. E é claro que há momentos difíceis, quem de nós já não os atravessou e ainda vai atravessar? Quando o Chico tinha 30 anos, ele teve uma crise de angina. A angina é uma dor no coração absurda. A vontade que você tem é esmurrar a parede. Ele sentou-se no degrau da cozinha, começou a sentir falta de ar, porque o coração começa a bombar diferente. Emmanuel apareceu. O que você está fazendo sentado aí? Estou morrendo. Se eu morrer agora, o senhor me recebe? Não posso ter uma reunião. Você já imaginou o seu mentor aparecer para você, você pedir para ser recebido por ele, ele dizer não posso porque tem uma reunião? Gente, Emmanuel sabia quem ele protegia, porque ele não durava 10 minutos comigo. E durou uma vida inteira com Chico. Bom, Emmanuel desapareceu. Quando ele viu Emmanuel desaparecer, aí que ele piorou mesmo. Aí é que a falta de ar ficou pior e o coração batendo mais rápido. Apareceu irmã Sheila, essa alma linda. Chico, meu filho, o que você está fazendo aí? Eu estou morrendo, irmã Sheila. Emmanuel já apareceu e disse que não vai tomar conta de mim. A senhora me recebe se eu morrer? Ih, meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. Aí ele ficou preocupado de verdade. Ela desapareceu. Aí ele contava que ele chegou a cair do degrau da porta da cozinha, quase no quintal, se escorou na porta, sentado, pensando, agora eu morro. E vou morrer sozinho. Nisso, aparece, adivinha quem? Doutor Bezerra de Menezes. Meu filho, o que você está fazendo aí? Eu estou morrendo, doutor Bezerra. Não precisa falar nada, porque Emmanuel já disse que não vai me receber, Sheila já disse que não vai me receber. Doutor Bezerra, com aquele jeito cearense dele, abriu um sorriso e disse, meu filho, vou ver se eu posso fazer alguma coisa por você. Colocou a mão no peito do Chico, naquela cozinha, e o Chico viveu mais 60 anos. Porque imagine você receber a vibração da mão quase materializada de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Hoje em dia, as pessoas me contam de determinadas orientações dele, e eu sou terrível, sou mesmo, eu digo logo, mas que Bezerra de Menezes foi esse que você recebeu? Bezerra de Menezes da esquina? Porque Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante você não recebeu, não. Que doutor Bezerra tem que se meter em assuntos que não são dele? São da terra, são dos interesses da terra, das pessoas que querem usar o nome de doutor Bezerra de Menezes. Não, gente. Doutor Bezerra de Menezes é o pai de todos nós.
Ele foi chamado por Maria para deixar a terra por merecimento. E ele disse: enquanto correr uma lágrima na terra, eu ficarei aqui. Gente, é Bezerra de Menezes mesmo. Porque se Maria mandasse me chamar, tchau, queridos, estou indo para o céu, estou indo para um lugar maravilhoso. Doutor Bezerra disse que enquanto houver uma lágrima, ele não vai sair daqui nunca. Mas ele não pensou duas vezes: enquanto houver choro, eu estarei na terra. E as pessoas usam o nome do Dr. Bezerra de Menezes como se fosse o Zé da Esquina. Não pode. Nós temos que ter discernimento, equilíbrio, saber, como dizia Sai Baba, o mestre hindu, morto em 2011, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. É tão confortável não se comprometer com nada de bom. É tão tranquilo fingir que o karma dominou nossa vida e que nós não vamos tomar providência nenhuma em relação ao que precisamos mudar. Não, nós viemos para muito mais que isso. Nós viemos para a beleza. E nós estamos longe de entender o que é o belo. Uma pessoa me contou que ela faz um trabalho junto a comunidades indígenas na Amazônia. Ela chegou para entrevistar uma aldeia e, de repente, ela começou a sentir uma dor na barriga. E ela disse ao pajé: eu estou desesperada, sentindo uma dor horrível na minha barriga e não sei o que é. E o pajé fez um sinal. E na língua dele, que ela entendia, disse: espere, que eu vou lhe ajudar. Foi até a porta da oca, levantou o braço e entrou uma sucuri de 5 metros dentro da oca. A moça sentada. Essa sucuri ergueu-se, colocou a cabeça no ombro da moça. Gente, eu teria desencarnado na hora. Eu não ia dar trabalho, porque eu ia morrer na hora. Colocou a sua cabeça aqui no ombro, enroscou-se, aquele corpo enorme, na altura da barriga da moça, onde a dor estava. Não se mexa. Ela assim, não se mexeu. Ela não respirava. Depois de uns minutos, ele ergue a mão, dá ordem para a sucuri ir embora. Na verdade, era uma jiboia. E a jiboia foi embora. Ela paralisada. Quando ela voltou para o hotel, ela vomitou toda a noite, negro. E no dia seguinte, quando ela retornou, o pajé contou que ela tinha um câncer no estômago, pavoroso. E ele chamou a jiboia, porque a jiboia é a única cobra da Amazônia que cura. Que cura. E ainda aconselhou a ela: por onde você andar, se o pajé da tribo chamar outra cobra, não deixe, porque a jiboia é a única cobra da Amazônia que cura. Gente, já imaginou o que deve acontecer em termos de vibração desta jiboia com alguém que precisa de ajuda? E é uma jiboia, um ser horroroso, nojento para nós. Mas ela ali ficou boa. Se nós respeitássemos todas as tribos, que conhecimentos nós não teríamos? Não é pelo amor de Deus, não é para ninguém criar jiboia, não. Mas vejam como aqueles que dominam o conhecimento da floresta sabem. A jiboia cura, as outras cobras matam. Que coisa extraordinária, meu Deus do céu! E a gente se achando muita coisa, porque a gente consegue ter dinheiro para comprar um remédio que sabe-se lá
o bem que vai realmente fazer para nós. Todo remédio tem a sua vibração. Chico colocava os remédios na palma da mão, olhava e dizia intimamente: Senhor, que esses remédios possam me ajudar. E tomava o remédio. Embora ele dissesse que um dia, um copo de água e uma prece seriam a cura para todos nós. E ainda não é, porque no fundo nós ainda não acreditamos de verdade. Nós ainda não temos a vibração segura, firme da nossa fé para fluidificar de verdade a água. Jesus fazia questão de fazer evangelho na casa de Pedro, sempre na casa de Pedro, porque com certeza existia ali uma vibração que nas outras casas não existia. E olha que Pedro tinha uma sogra chata. Toda vez que ela encontrava Jesus, Senhor, dai-nos um talismã, dai-nos um colar, dai-nos alguma coisa que nos proteja de tudo. E Jesus respondia: tendes todos esse talismã. O tempo é o talismã. O tempo usado para o que é nobre, reto, digno, é o talismã de todos nós. Mas a gente deixa o tempo passar, como se ele nada significasse. Como se ele fosse voltar. E outros tempos aparecem, mas aquele que passou não volta. Eu tenho certeza que, a partir de agora, nós, na nossa vibração de carinho, desejaremos a todas as pessoas o melhor, para que essas pessoas nos desejem também o melhor. Jesus sabia tanto disso que disse: fazei ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. No dia em que nós fizermos isso, não haverá necessidade de religião, de seita, de nenhum dogma, porque viveremos num planeta modificado de verdade, em que simplesmente fazer o bem será o suficiente. Se cada um de nós na Terra renunciasse às vibrações negativas e fizesse o bem, a humanidade já viveria o terceiro milênio, que por enquanto nós estamos simplesmente ansiando. E olha, quando você começa a entrar em determinados assuntos, você percebe o quanto ainda estamos distantes. Há 3 anos eu tive um problema grave de saúde, eu sou totalmente assintomática, não senti nada, mas tive KPC, peguei no hospital uma infecção que mata 98% das pessoas que pegam KPC. Eu fiquei nos 2% que não morrem. Adivinha por quê? Porque a tarefa não está terminada. Mas fiquei 7 meses paralisada do pescoço para baixo, usando cadeira de roda, cuidadores, fralda. Fui morar com meu genro e com minha filha por 7 meses. E aí, há pouco tempo, ela me disse: mãe, vamos colocar num livro, como você sempre fez dentro da doutrina, aquilo que as pessoas estão ignorando, que é a relação de filhos e pais envelhecidos que precisam já de ajuda, as mais diversas, e os filhos estão fingindo que não percebem. E, por isso, eu trouxe Aquele Tempo Entre Nós, é o nome do livro. E nós duas escrevemos. O capítulo começa com ela falando e termina comigo e vice-versa. Aqui tem nossas músicas que nos inspiraram, favoritas. Tem desde Frank Sinatra cantando My Way, né? Claro que foi sugestão minha. My Way devia ser um hino nacional. Porque lá está dito, do meu jeito. Não adianta o outro dizer como você deve ser, fazer, sonhar. Tem que ser do seu jeito. E se do seu jeito não der certo, comece tudo novamente. Mas fizemos
É Instagram ou WhatsApp que fala? É Instagram? Bom, eu nunca tive celular, sou uma ignorante. Mas ela colocou lá. Aquele tempo entre nós vamos lançar esse livro, e ao longo desse ano todo eu vou levando o livro. Mas aconteceram coisas assim. Minha filha é psicóloga clínica há quase 20 anos, mas ela disse que nunca viu pessoas como os espíritas. Ela não é espírita, ela não tem religião. Primeira mensagem. Mariana, minha filha chama Mariana. Minha filha também se chama Mariana, mas ela não fala comigo. A primeira. Olha, foi cada coisa que apareceu, que a gente achou que isso aqui é o Pato Donald. Porque não ficou um livro triste, não, ficou um livro divertido, realista. Mas as mensagens que nós começamos a receber de pessoas da classe média para cima, de abandono dentro da própria casa, são impressionantes. Juro, dá vontade de juntar tudo, pedir autorização a todo mundo e escrever outro livro, com relatos impressionantes. A pessoa humilde, ela reforma o quartinho da casa dela e cuida do seu idoso até ele morrer. As pessoas com mais dinheiro, não. E olha, é tipo assim, fica quieto, pai, você não tem nada a ver com isso. Fica quieto, ninguém te perguntou. Fica quieto aqui assistindo televisão com a pipoca na mão. Nós não queremos saber o que você acha. Não é 1, nem 2, nem 3, não. E quanta gente está precisando de ajuda. Eu pedi permissão aos meus médicos para citá-los, agradecendo, obviamente. E o meu oftalmologista disse, faço questão que o meu nome esteja no livro, porque aqui no consultório ele opera catarata, então é todo mundo de 60 para cima. Aqui no meu consultório, a pessoa está ficando cega e eu digo, a quem da sua família nós vamos chamar para eu poder conversar? Ninguém. Mas o senhor não tem um filho, neto? Tenho, mas ninguém que se importe comigo. Meu Deus do céu. Nós ainda somos uma sociedade nesse nível. Olha, o KPC afeta a memória. Eu sentava no café da manhã da casa da minha filha e dizia assim, como é mesmo o nome da minha médica? Aí minha irmã caçula, que tem um consultório chamado... Meu Deus, e agora que eu esqueci, ela vai me matar. Bom, ela lida com idosos que querem saber o que a cabeça deles... Hã? De o quê? Minha filha, além de tudo, eu fiquei surda. 70%. O que é mesmo? Não, ela é geriatra? Não, ela é geriatra, não, ela é pedagoga. Mas ela faz análise e a pessoa passa por testes. Acontece o seguinte, Clube da Memória, graças a Deus eu vou precisar me consultar. Clube da Memória é o nome. O cara chega lá com 58 anos levando a mãe de 85. Ela está ótima, o cara de 59 está mal. É verdade. Mas ela ia para a casa da minha filha 2 vezes por semana para fazer testes. Eu tinha horror, para fazer testes com a minha cabeça. Um dia ela falou assim para mim, lembra de uma coisa que existia no seu quarto quando você era bem criança? Ela é 7 anos mais nova que eu. Então era eu e minha irmã que vem 1 ano depois de mim. Eu lembro. Tinha uma coisa verde. Olha só o que eu falei. Tinha uma coisa verde que o papai e a mamãe ligavam e a gente não sentia calor. Era pequenininho, lá no Rio de Janeiro, eles passavam calor no quarto deles, mas eu e Eliane ficávamos fresquinhas. E ela para mim, como é o nome? Quem disse que eu lembrava que era ventilador? Aí eu fiquei apavorada.
Falei, estou perdida, nunca mais vou fazer uma palestra. E como eu estava paralisada do pescoço para baixo, os médicos diziam, sua mãe talvez não ande nunca mais. Aí, minha filha e meu genro disseram, você quer reformar o seu apartamento? Meu apartamento era novo. Eu falei, quero. Ela ia me mostrando pelo celular as coisas, eu ia escolhendo. Que cor você quer no seu apartamento? Cor de rosa. No dia que vocês me visitarem em Brasília, meu apartamento é todo cor de rosa. E ficou lindo. Lindo. Os meus amigos diziam, vai ficar horroroso. Quando eles entram lá, acho que eu vou pintar o meu escritório de cor de rosa. O meu banheiro, eu posso viver 200 anos, porque ele está adaptado com todas as necessidades atendidas para quem se movimenta devagar. E da cadeira de roda eu fui para o andador, do andador eu fui para a bengala. Quando eu percebi que a Belinha, a minha bengala, estava mais famosa do que eu, aposentei a Belinha. Não, minha filha, chega. Guardei a Belinha, porque um dia, com certeza, eu voltarei a ela, quanto mais velha eu ficar. Mas, meus amigos, tudo isso eu falo, que é para a gente, nesse Natal, não ignorar aquela tia que todo mundo ignora. Nossa, tia fulana vem. Quem vai esse ano sentar perto dela? Quem vai fazer o prato daquela chata? Porque ela conta sempre a mesma história. Todo idoso é recorrente. Todo idoso. E vocês, jovens da plateia, se der sorte, vão envelhecer. E vocês vão ver o que é você não ter mais o vigor dos 30, dos 40, dos 50, porque o seu corpo não está mais obedecendo a você. E o pior, você tem alguém do seu lado que diz, está vendo? Não, você não pode mais fazer isso. Isso não é mais para você. Uma amiga minha, 85 anos, foi ao médico em Brasília. Pagou R$ 1.300 a consulta. Ele não olhava para ela durante a consulta. E depois de 20 minutos, ela disse, o senhor já reparou que eu uso óculos? Ele teve um choque, porque ele viu que ele não tinha olhado para ela em momento algum. E ele estava cobrando dela R$ 1.300 para ignorá-la. Gente, isso é inadmissível. Que nós ignoremos pessoas da nossa família. Nós temos que estar ligados a toda a humanidade. E nós estamos menosprezando aqueles que nos deram a vida. Aqueles que, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então, pensemos bem. Pensemos que em todos os instantes da nossa vida, alguém vai cuidar de nós. Sem falar nos amigos espirituais, se não fossem eles a nos cuidar, onde é que nós estaríamos? Por isso eu proponho que no Natal haja uma disputa ferrenha para ver quem vai cuidar da tia que ninguém quer. Porque amanhã seremos nós, aqueles que ninguém vai querer, talvez. E não podemos fazer isso. E amor significa cuidado. No dia, vocês vão ver, aqui no livro, no dia que eu disse à minha filha, vou voltar a fazer palestra, foi a nossa grande briga. Não, mãe, você não pode. Eu falei, vou fazer. Quando você nasceu, eu já fazia palestra há quase 10 anos. Então, eu vou voltar, porque o corpo está curando, mas falta a alma voltar ao que ela sempre fez. Minha filha, quando tem folga no trabalho, ela trabalha para burro como psicóloga, ela me acompanha nas consultas. E recentemente fomos a um médico e ela explicando, ela já mandado para o computador dele a minha vida inteira. Aí, quando ela chegou, ele falou assim, a senhora é médica? Minha filha falou, não, mas sou especialista na minha mãe. E já estou no momento que ela precisa me acompanhar. Porque eu faço tudo cor-de-rosa, não é só meu apartamento, não.
Como é que foi a consulta, mãe? Ótima. Ele falou que eu estou pronta para começar do zero. Mentira. O homem falou que eu não estou respirando direito, que a minha perna precisa fazer exercício, mas a história que eu conto é a história da Branca de Neve, que engoliu a maçã, mas conseguiu botar para fora. Então, meus amigos, amemos, saibamos com certeza que, por enquanto, é a nossa família, quando já deveríamos estar amando todo mundo, fazendo de cada pessoa um parente nosso, um amor querido. E nós ainda estamos no egoísmo, no orgulho, nas dificuldades. Por isso que nós vamos custar ainda. Todo mundo, quando morre, quer ir para nosso lar. Nosso lar fica no umbral. É a ponta do umbral. Fica em cima do Rio de Janeiro. Ir para nosso lar não é nenhum mérito, não. A gente vai chegar lá e vai suar. Mas o importante é simplesmente fazer o bem. Lembrando de Emmanuel, que dizia: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Que a vibração nossa seja sempre a mais positiva, a mais heróica, a mais bondosa, a mais cheia de luzes. Não importa que nos digam que somos tolos, que somos velhos, vamos seguindo, na certeza absoluta que o dia de amanhã vem perto e com eles novas esperanças chegarão para nós. Eu percebi que o nosso amigo ali de blusa vinho é o menino de sábado. Os homens podem ser meninos de sábado também. E o que é um menino de sábado, que eu encontro pelo Brasil inteiro e também no exterior? É alguém que sabe que precisamos todos seguir nos modificando para melhor. Eu volto em 2027 e tenho certeza que vou encontrar todos vocês ainda melhores do que estão hoje. E eu vou fazer muito exercício físico. Quando eu falo isso, eu chego a estremecer. Joana d'Arc, caminhando para a fogueira, sabendo que ia morrer queimada, tinha pensamentos mais felizes do que eu tenho quando o programador físico chega na minha casa. Meu Deus, a morte física deve ser muito mais fácil. Cada músculo que você tem no corpo se revolta. Mas você sabe que se você não fizer, a cadeira de roda é o seu futuro. Não nos iludamos, porque é. Infelizmente, ninguém está adaptado, nem as ruas, nem as pessoas, para respeitar aquele que está sentado numa cadeira e não pode mais andar por si mesmo. Tenho absoluta convicção de que o dia de amanhã será muito melhor que o dia de hoje. E toda vez que estivermos juntos, vamos pensar uns nos outros, vamos lançar o nosso pensamento de amor a todos, certos de que Jesus afirmou inesquecível: a cada um segundo suas obras. Se nós pensássemos nisso diariamente, estaríamos tranquilos com a nossa consciência. Por isso Kardec perguntou: onde estão gravadas as leis de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Não importa que você deixe a doutrina espírita, fique pirado, a sua consciência está com você. E que as vibrações de amor e carinho que nesse momento os amigos espirituais passam a cada um de nós, possam ser guardadas em nossa alma e que juntos nós possamos, com muito esforço, construir um mundo novo, se não para a humanidade inteira, portas adentro do nosso coração. Combinado? Combinado. Obrigada a vocês pelo carinho imenso, obrigada porque eu saio daqui menos diabética do que entrei, pelo carinho de vocês todos, e que Jesus, o amigo inesquecível, nos acompanhe hoje e sempre. Neste vídeo, Maíse Braga nos convida a um olhar mais profundo sobre os compromissos que assumimos,
os desafios da convivência humana e a necessidade permanente de vigilância e transformação interior. À luz da doutrina espírita, as situações narradas revelam realidades espirituais complexas que necessitam de consciência doutrinária e atitude moral. A doutrina espírita esclarece que toda atitude em desacordo com as leis de Deus deixa impressões no espírito, cujos reflexos se operam por meio do perispírito, envoltório semimaterial que conserva os efeitos das experiências vividas ao longo das encarnações. Esse princípio, conhecido como causa e efeito, ajuda a compreender por que determinadas aflições, sobretudo de ordem física, podem estar relacionadas a causas de reencarnações anteriores e não à existência atual. Quando o espírito reencarna, o perispírito serve de modelo fluídico para a formação do corpo físico. Assim, desequilíbrios e marcas de ordem moral podem se refletir na organização corporal atual, não como punição, mas como consequência natural de uma vivência anterior ainda não harmonizada. Certas enfermidades e limitações surgem como caminhos de reajuste, amadurecimento e eliminação de energias deletérias que o espírito adquiriu com as escolhas equivocadas do passado. Essa compreensão amplia o entendimento da justiça divina, permitindo ver nas dores da vida não um castigo, mas uma forma de reeducação espiritual. A reencarnação é o instrumento pelo qual o espírito progride, refazendo caminhos e retomando, pouco a pouco, o equilíbrio que deixou de cultivar. Mesmo diante dessas consequências, o livre-arbítrio permanece. O espírito tem a possibilidade de se renovar, de fazer novos esforços e de agir em favor do bem, estabelecendo causas que gerarão efeitos mais harmoniosos no futuro. A dor, nessa visão, é um recurso que, quando bem compreendido, conduz à educação moral. A doutrina também esclarece que estamos em constante intercâmbio com o mundo espiritual, por meio de nossa natureza fluídica e mental. Vivemos mergulhados em uma rede de influências invisíveis, nas quais a sintonia vibratória determina o tipo de ligação que estabelecemos com os espíritos desencarnados. Essa interação pode ser benéfica ou perturbadora, conforme o estado moral e psíquico em que nos encontramos. Entre essas influências, destaca-se o fenômeno da obsessão, cuja gravidade varia de formas sutis até manifestações mais intensas, como a fascinação e a subjugação. Embora nem toda obsessão decorra de condutas presentes, sua persistência costuma encontrar sustentação em fragilidades morais, padrões mentais negativos ou vinculações espirituais pretéritas ainda não resolvidas, exigindo vigilância constante. O atendimento espiritual nos centros espíritas, com reuniões especializadas de esclarecimento e assistência, representa importante recurso terapêutico. Contudo, a libertação efetiva não se limita à ação externa dos benfeitores espirituais, mas à renovação íntima do próprio encarnado, que é condição indispensável para que se afaste do campo de influência inferior. Elevar os pensamentos, disciplinar os sentimentos e alinhar a conduta com os valores evangélicos são medidas essenciais para fortalecer o espírito contra interferências perniciosas. A desobsessão não se completa sem a melhoria interior daquele que busca auxílio. A proteção espiritual, por sua vez, é uma presença constante, ainda que discreta. Mentores e guias conduzem com sabedoria os passos daqueles que os escutam em espírito. A intuição, a súbita mudança de planos ou outras ocorrências são muitas vezes respostas silenciosas da espiritualidade amiga. Essa assistência, no entanto, requer abertura, confiança e conexão permanente, por meio da oração e da vigilância dos próprios pensamentos. Esse equilíbrio vibratório é o elemento principal que nos ajuda nas dificuldades, quando nos colocamos em sintonia com forças superiores. Cada pensamento negativo, cada desejo mal-intencionado, atua como obstáculo ao nosso reequilíbrio. A desobsessão sem mudança íntima é paliativa, a reforma moral é libertadora. Por fim, a doutrina valoriza de modo profundo os vínculos familiares, incluindo o cuidado com os pais idosos. Honrar pai e mãe é, sobretudo, reconhecer o compromisso espiritual que nos une a eles, compromisso que transcende a encarnação atual. A indiferença aos idosos representa falência moral e esquecimento dos princípios mais elementares da caridade. A velhice exige paciência,
presença e gratidão, pois o que hoje negligenciamos no outro, amanhã nos será apresentado como prova pessoal. Que essas reflexões ampliem nossa compreensão das leis divinas e fortaleçam em nós o senso de responsabilidade diante da vida. A doutrina espírita oferece instrumentos seguros para o discernimento e para a edificação interior, convidando-nos a um trabalho contínuo de aprimoramento silencioso, mas essencial. Sigamos atentos, perseverantes e comprometidos com a nossa transformação moral, à luz da verdade que liberta.